Daqui a pouco. Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar na nossa matéria hoje sobre a continuidade da antropologia, estudo do homem, a criação de Deus, quando Deus cria o homem. Quando Deus fez ou criou o homem, segundo a Bíblia, Ele fez com uma forma diferenciada de toda a demais criação. Nós encontramos Deus fazendo os anjos, por exemplo, apenas com a palavra. O salmista diz que o Senhor Deus criou os anjos com a sua palavra. Só falou e os anjos existiram. Isso para todos os seres angelicais. Até mesmo, segundo os estudiosos da Bíblia, diz que quando houve batalha no céu, Satanás queria ser semelhante ou maior que Deus, ou igual a Deus. Deus deu um brado e falou uma palavra e criou um anjo poderoso, com mais poder que o Lucifer, que o anjo decaído, quando ele exclamou dizendo: Miguel, quer dizer, quem será como Deus? Porque o inimigo queria ser maior ou semelhante a Deus. E aí ele disse: quem será como Deus? É a palavra Miguel. Miguel é um arcanjo, uma criação de Deus. Nessa palavra ele criou exatamente para ser superior a todos os demais anjos. E então, o homem que Deus já fez diferente. Tem várias teorias da criação do homem, né? Nós temos a teoria da criação do homem dos egípcios, né? Os egípcios dizem que Deus criou o homem como é que chama esses vermezinhos do chão, os brancos? Foi lá juntando e criou, que criou o homem do rio Nilo, né? Diz que quando o Nilo transbordou, ali Deus criou o homem. Mas essas são teorias. E aí tem os gregos, né, que dizem que Deus criou o homem dos vermes brancos, escolheu, selecionou, criou. E aí nós temos a Bíblia que diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ele criou, e eu fico com a criação de Deus bíblica, criacionismo, porque tem mais lógica, né? Tem mais lógica. Diz a Bíblia que Deus foi lá, fez lodo e criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou. E o que quer dizer a Bíblia? O que a Bíblia está dizendo com a criação do homem, criar a sua semelhança, a sua imagem? Vocês já pararam para pensar que tem todo sentido? Deus criando o homem com a sua imagem. O que é isso? Imagem, nós podemos dizer, né, na linguagem do baiano, retrato, é a semelhança. E aí Deus se revela para a humanidade na sua teofania. Nós vamos estudar aqui, é só uma forma da gente poder estar entrando dentro da matéria. Na sua teofania, o que é isso? A teofania de Deus é a forma que Deus se revela aos homens, com a sua personalidade. Deus se revelou primeiro, por exemplo, para Abraão, como pessoa humana, é a teofania de Deus. Deus se revela como ser humano, para o homem conhecer a Deus, porque senão o homem não iria conhecer. Então Deus, na sua teofania, no estudo teológico, fala da teofania de Deus. Deus vai se revelar para Abraão, né? Nós encontramos, vieram 3 anjos de Deus, e os 3 começram a conversar com Abraão. Era Deus na teofania, se revelando aos homens como semelhanças de homens. 2 daqueles anjos saíram e foram para Sodoma e Gomorra, enquanto um dos anjos, que ali era o próprio Deus, na teofania nós entendemos que era Cristo, ele se revelando para Abraão, dizendo para Abraão o que ele haveria de fazer com a raça, com a geração, com a população
de Sodoma e Gomorra. E ali naquela conversa entre Deus e Abraão, ele diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar, vou exterminar com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, conhecendo a misericórdia, a bondade de Deus, ele diz assim: mas eu conheço o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, e o Senhor é justo, e se nessa cidade tiver 50 homens justos, o Senhor ainda vai destruir? Destruiria o dono da justiça, destruiria o ímpio junto com o justo? Aí Deus diz: não, você não faria. Eu não destruiria o justo junto com o ímpio. Aí disse então, Abraão entende que não tinha 50 justos. Ele disse: mas se tiver 40, Deus disse: não destruirei. Mas se tiver 30, Deus disse: eu não destruirei. Ele disse: puxa, então não tem ninguém justo lá. Ele lembrou de Ló, seu sobrinho, que estava lá, e que pela justiça, pela bondade de Deus, poderia salvar o seu sobrinho. E se tiver 20, Senhor, só mais essa vez. Abraão de joelho ali nos pés de Deus, ali dizendo a seguinte frase: Senhor, mas se tiver 10, não me deixe eu como um importuno, estou lhe importunando, mas eu lhe peço por misericórdia. Se nessa cidade tiver 10 justos, o Senhor destruiria essa cidade? E Deus fala assim: não, se tiver 10 justos, eu não destruiria a cidade. E Abraão alertou, disse: tenha misericórdia, porque dentro daquela cidade não tinha nem 10 justos, uma população inteira só de gentes ímpios. E vocês conhecem o pecado de Sodoma e Gomorra. A cada dia se acumulava nas narinas de Deus, incomodava Deus o pecado daquela gente. Diz que pecado vai se acumulando e ele chegou até o cheiro ruim do pecado, da maldade, da imoralidade, da pornografia, da orgia que estava em Sodoma e Gomorra, se acumulou e chegou nos céus, fedia as narinas de Deus. E aí Deus resolveu exterminar aquilo, porque ele sabia que ali não tinha mais jeito. Vocês conhecem a história? É uma história prática. Quando aqueles homens chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, eles vão direto na casa de Ló, porque só tinha Ló de justo em toda aquela cidade. E aí os anjos, na teofania, na revelação de Deus humano, falando com Ló, disse: olha, prepara você, sua mulher, sua família, porque hoje eu vou destruir isso aqui tudo, vai acabar com isso aqui tudo. E eles ficaram tão furiosos com aqueles anjos que estavam entrando dentro da casa de Ló, que queriam invadir a casa de Ló, queriam invadir para cometer orgias com os anjos. Vocês já pensaram que tamanho era o pecado daquela gente? Queriam cometer orgias com aqueles homens, com aqueles anjos. E os anjos sabiam do que estava acontecendo, que era possível fazer. Ló, não, filha, eu confundi Jó com Ló. Ló saiu avisando para todo mundo: olha, venham, vocês namoram com as minhas filhas, vocês são prometidas para se casar com as minhas filhas, venham, vamos embora dessa cidade, Deus vai destruir essa cidade. Eles disseram: não, essa história é furada. Imagina, uma cidade tão forte como essa, tão bonita, quem conseguiria destruir Sodoma e Gomorra, muito menos? Essa história, nós vamos ficar aqui, nós nascemos aqui. Você viu aquela história? Eu nasci assim, vou ficar assim. Você já viu essa piada? Acho que até uma cantora mundana que fala isso: vou ficar assim, vou ficar aqui que eu nasci. Tem crente que fala isso, ele gosta do pecado e fala: não, Deus me fez assim, eu não vou mudar, eu não mudo.
E aí foi quando os anjos deram o ultimato para Ló. O ultimato dele foi: pega tua mulher, tuas filhas e vamos embora daqui. Vamos sair daqui. Ló ainda começou, sabe aquela história? Pega uma peça hoje, demora mais um minuto, demora mais um segundo, pega um negócio, vai lá. Ficou preocupado com deixar suas coisas. Aí diz que os anjos pegaram Ló, pegaram a mulher dele, as filhas dele e tiraram daquela cidade. Ainda fizeram uma proeza naquele dia. Quando os moradores de Sodoma e Gomorra tentaram estourar a porta para entrar na casa de Ló, para invadir, para violentar sexualmente a família de Ló e Ló, foi a linguagem deles: era: olha, porque você está impedindo da gente entrar aí para fazer mal a esses dois homens que entraram na tua casa? Então não vamos fazer com eles não, nós vamos estuprar você, Ló. Senão eu não quero suas filhas virgens não, eu quero é você, porque você está cometendo barbaridade. E aí diz que os anjos de Deus, mulher, Deus te abençoe, viu? Diz que os anjos de Deus disse: Ló, fica tranquilo, dá licença um pouquinho aí, pode ser, libera a porta. Ló saiu da porta. Ele disse: olha, não se preocupe não. Diz que aí eles ficaram cegos. Os moradores de Sodoma e Gomorra, que estavam tentando invadir a casa de Ló, perderam a visão literalmente, não enxergavam um palmo. Em vez de estar na porta, estavam rodeando a casa de Ló. A Bíblia faz questão de dizer que eles rodeavam e não encontravam a porta. Isso quer dizer que o nosso Deus continua sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e manda e faz o que Ele quer, como quer e quando quer, e ninguém pode impedir a sua vontade. Eles ficaram cegos. Ló saiu dali com os anjos, mas aí os anjos deram uma ordem para Ló e para suas filhas: olha, esquecem Sodoma e Gomorra, esquecem aquela cidade, vocês não devem colocar o coração de vocês naquela cidade, vocês não devem nem olhar para trás. Você sabe o que significa esse olhar para trás? É crente, é pessoas que ficam se lembrando dos pecados dele que ele cometia no mundo, né? Ai, como era bom, lembra do povo de Israel? Como era bom os manjares que nós comemos no Egito. Você olhava lá atrás, tem crente que ainda se lembra: nossa, como eu dançava no São João bom lá no Nordeste, como eu dançava nos bailes, eu era respeitado. Tem irmãos que vêm contar o testemunho, não o cara do irmão aqui, que ele é categórico, ele é direto, mas tem irmão que vem contar testemunho aqui, testemunho nas igrejas, não é testemunho, é um testemunho. Ele conta como que ele quisesse voltar para o mundo, para o lixo. Diz assim: olha, eu estuprava, como que aquilo valorizasse alguma coisa. Nossa, irmãos, quando eu era do mundo, eu roubava. Querido, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E aí, quando você for contar o testemunho, conte para glorificar a Deus, e não para dar a entender que as coisas dizem assim: olha, o irmão realmente era um Deus na terra. Uma vez eu tive um irmão congregava conosco, ele era paraplégico, esse que não anda nada, ele é paraplégico, né? Ele tinha problema, só na cadeira de roda, mas ele era tenebroso, foi preso, tudo, ele perdeu os movimentos, uma bala na coluna dele, ele ficou assim, né? Aí, esse irmão não conseguia encontrar alguém para ele não contar da vida dele, do mundo que ele viveu no mundo, diz que roubando, fumando, cheirando, assaltando, mas era todo dia. Aí um dia, um belo dia, eu disse: irmão, ele estava comigo no Monte da Luz, nós estávamos lá, e ele estava lá. O irmão deram uma força para ele, subiu, arrastando aquela cadeira de roda, pé lá em cima, chegou lá, continuou a caçada. Já nós íamos orar, contava do PCC, contava do chefe do PCC, contava daquela tribulação. Eu falei: irmão, tanto que você já contou, você está dando glória ao inimigo. Deus está querendo que você glorifique a Ele. Deixa isso para lá. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo, irmão. Agora o Senhor é uma nova criatura. O Senhor não pode ficar dando essa glória toda para o inimigo. O inimigo fez, ele usou para fazer isso e aquilo. Não, agora você vai ter lugar para Deus te usar. Chega de se lembrar
como é que chama, das bolotas, dos porcos que comemos no mundo. O crente não é para viver essa vida aí, irmão. E aí ele entendeu, né? Ele entendeu que não vale a pena se lembrar do passado, sendo que nós temos um futuro. O futuro de Deus para nós é muito melhor do que o que nós vivemos no passado. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos para frente. Glória a Deus, meus irmãos. E aí, você acha que deu certo? Vamos ver se funciona, né? Tá, você tem todo o tempo dessa vida que você quiser. Eu entendo aí. Enquanto isso, eu vou aqui conversando com os meus irmãos. Olha, vamos lá. Vocês têm um material aí, irmãos? A irmã tem já, não? Não? Oi, irmã. Eu não sabia que você ia vir. Você vai ouvir hoje, depois eu trago, viu? Na página 24, irmãos, tem uma matéria chamada Antropologia. A antropologia bíblica, nós já fizemos a introdução na aula passada e falamos até mesmo da criação do mundo do homem. As divulgações sobre a natureza têm se multiplicado, muitos mitos existem sobre a criação do homem. Vocês sabem que existe. Cada religião cria uma forma que eles acreditam que os seus fundadores inventaram sobre a criação do homem. Sabiam disso? A criação da humanidade não é só uma matéria especializada. A Bíblia tem uma versão que nós acreditamos que é a única e verdadeira. Mas se vocês for perguntar para os índios, eles têm uma versão. Os gregos tinham outra versão. Os egípcios tinham outra versão. E como é o nome daquela teoria da evolução? Darwin, né? Darwin, aquele homem que era um cientista, ficou 5 anos desaparecido e voltou com um livro, inventou que sobre o homem não foi nada que Deus criou, e sim o homem se evoluiu do macaco. O macaco foi evoluindo o homem foi pensando que o homem era torto, igual o macaco, e depois ele foi se levantando e virou um homem, né? Reto. Então vamos lá. Nós, homens, humanos, olha quem chegou, que maravilha. Traga boa notícia da irmã Keila. Da irmã Keila. Tá bem? Então tá bom. Irmãos, então cada um tem a sua criação, e só que a teoria de Darwin foi uma imposição da ciência, da neurociência, né? Da falsa ciência para a humanidade. Vocês sabiam que isso se ensinou até nas escolas? Até hoje. Mas já está todo mundo careca de saber que é uma mentira, é uma falsidade isso. Mas ainda continuam tentando empurrar de goela abaixo nas nossas crianças, ainda que ninguém acredite, mas eles continuam insistindo que a teoria da evolução é a verdadeira. E aí, nós não podemos deixar de ensinar às nossas crianças o criacionismo, a verdadeira teoria, ou a verdadeira doutrina da criação do homem, que Deus criou esse ser tão especial. Como eu havia dito no início, olha a forma que Deus criou. Ele fez barro, amassou o barro com as suas próprias mãos, após uma leve reunião celestial, consigo com a triunidade, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. É o único ser que é capaz de ter a semelhança do Criador, é o homem. Semelhança, aí nós podemos destrinchar no sentido, em vários sentidos. Deus é amor, o homem tem uma mera pequena quantidade de sentimento de amor. Deus é amor, o homem apenas tem algum sentimentarizinho de sentimento de compaixão pelo próximo, e nem todos, hein? Tem uns que se vê o cara morrendo, pisa no pescoço, você acaba de matar, mas tem uns que vê o outro sofrendo, vai lá e dá uma ajuda, dá uma força. Diga amém? Amém. O Deus
ele tem olhos. Tem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor vê todas as coisas. E o homem também vê. Semelhança. Deus é o original. O homem é apenas a semelhança. A cópia. A cópia. Deus é o original. O homem é a cópia. Você já tirou uma xerox? Mas o homem não é aquela xerox perfeita não, viu? É uma cópia bem deformada. Sabe por quê? Porque quando o homem caiu, porque o homem na sua criação, ele era original. Adão, ele tinha a capacidade de dar aos animais o nome, aos seres, aos vegetais, às árvores, aos répteis, às aves. Adão tinha a capacidade dada por Deus de nomear aquilo, chamar e conversar com eles e eles se entenderem. Adão tinha essa capacidade dada por Deus. Por isso que Deus deu para ele Adão. A função de Adão era essa, era trabalhar. Não pense que Adão era vagabundo no jardim do Éden, não. Ele trabalhava, produzia, até que ele caiu no pecado. E quando Adão caiu no pecado, irmãos, ele perde, e a sua descendência inteira, porque todos nós viemos de Adão, perdemos as nossas qualidades originais, o sentimento, desde a nossa verdadeira fé. O homem perdeu a fé que ele tinha em Deus, porque Adão era capaz de conversar com Deus assim. Deus fazia questão de todos os dias vir conversar com Adão na virada do dia. E para uns a virada do dia seria 6 horas da tarde, para outros a virada do dia seria meio-dia. Não vamos descobrir qual que é, porque a Bíblia não dá esse fuso horário. Mas na virada do dia, não se sabe se era do dia passando para a noite ou se era da manhã passando para a tarde. Mas sabemos que era na virada do dia, o Criador vinha conversar com Adão. Ele tinha esse amor, e Adão tinha essa fé, essa convicção de conversar com Deus. Literalmente, originalmente, de forma que Deus disse a Adão: comerás de tudo que tem no jardim, no pomar. Você tem o direito de comer de tudo isso, mas da árvore que tem fruto lá no meio do jardim, aquela lá, que tem uma fruta, ali está escondido a ciência do bem e do mal. Ali tem a ciência da morte. Certamente no dia que comer daquela fruta, morrerás. Mas o morrer aqui, vamos estudar isso. O morrer aqui tem 2 vertentes, 3 vertentes. Morrer é sinônimo de perder a vida. Não entendi nada, mas é verdade. Sim, o homem, quando ele morre, a carne dele morre, ele não tem mais vida humanamente falando. Um homem, quando perde a presença de Deus, ele morre espiritualmente. Foi o que Adão morreu de imediato. Por causa do pecado, Adão morreu, perdeu a comunhão com o Criador. Adão perdeu a vida espiritual, que o espírito de Adão tinha uma comunhão com Deus íntima, de falar e Deus falar com ele intimamente, literalmente, originalmente. Mas quando ele peca, ele perdeu 2 coisas de cara: a vida humana que ele morreu. Adão não era bom, e a Bíblia diz que ele morreu com 963 anos, alguma coisa assim. Adão perde a vida, morreu fisicamente. Adão perdeu a comunhão com o Criador, aquela comunhão que ele tinha de amigo, de pai para filho. O primeiro filho original de Deus, original, humanamente dizendo, era Adão. Quando ele peca, ele perdeu essa comunhão íntima. E ainda deixou vestígio para que aqueles que não atentarem para Deus, buscar a Deus, porque o homem tem Deus dentro do homem. O Criador soprou e deu um fôlego de vida, e esse fôlego de vida que Deus deu para nós, que Deus nos deu, ele está dentro de nós, de forma
que tem uns que desenvolvem uma fé, uma comunhão com Deus e são íntimos de Deus, e outros que se apartam de Deus e vão se esquecendo de Deus, que podem morrer eternamente. E aí eu vou falar dessa outra morte. Então eu já falei de duas mortes: a morte física, a morte espiritual, quando o homem está vivo andando para cima e para baixo, mas nem se lembra do Criador. Para ele Deus é um ser mito, um folclore, algo que não existe. Eles dizem que Deus não existe. Você já viu? Você já viu o diabo soprando na mente das pessoas? Só que eu sou novo convertido, não é que eu estou dizendo que não, isso existe. Os novos convertidos, eles são atacados dia e noite, até eles desenvolver dentro deles maturidade espiritual para acreditar em Deus, em espírito e verdade, e não se deixar levar pela mentira do diabo, que o diabo é um mentiroso. Sabe o que o diabo disse para o novo convertido? Deus não existe, rapaz. Eu já passei por isso. Se você nunca passou, agradece a Deus que você nunca foi novo convertido, você sempre foi crente. Porque o diabo, ele pode dizer, ele fala: você diz que Deus existe, você está sofrendo tanto, rapaz, cadê esse Deus? Olha o teu sofrimento aí, como que você diz que Deus existe? Isso é o diabo soprando no ouvido do ser humano. Irmãos, sofrimento não anula a existência de Deus, e Deus não precisa provar para ninguém que Ele existe. Ele sobreexiste eternamente, Ele é Deus. Então o diabo, ele é um mentiroso, enganador, aproveita da inocência e da fraqueza do ser humano, e na hora do problema do humano, ele vem, bem naquela hora da fraqueza do homem. Olha aí, tu está com fome, Jesus. Isso é Deus? Isso é Deus o quê, rapaz? Você está com fome. Se tu é realmente filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Se tu realmente é filho de Deus, lança daqui para baixo, vai cai lá embaixo, porque está escrito lá na Bíblia lá, que Ele mandará ordem aos teus anjos, teu pé não tropeça em pedra, não te ofende nada. Jesus, você disse que é bonzão, que é o Deus mesmo, e que você sabe que tudo isso me foi entregue, foi me dado tudo isso, então me deram e eu vou dar para quem eu quiser. Olha, Ele estava dizendo em partes, mas Ele é mentiroso. Em parte foi dado. Quando Adão perdeu a comunhão com o Criador, quando Adão caiu na desgraça do pecado, a parte poderosa de Adão ele tomou, ele usurpou. Ele não é que ninguém deu para ele. Como estava sem dono, ele usurpou. O maligno, o cabeça rachada, ele tomou, ele roubou aquilo que era do homem, de Adão. Adão tinha todas as características de um administrador inteligente, ele era inteligente, para administrar tudo e mandar em tudo. Sabe o que Deus falou para Adão? Você vai dominar todas as coisas lhe será submissa para você, Adão. Você manda em tudo. O homem foi dado a Deus dominar os peixes dos mares, as baleias, tudo. O homem tinha poder para dominar. E quando o homem cai no pecado, ele perdeu essa graça. Perdeu na hora. O homem perdeu. E aí ele usurpou, ele tomou, ele roubou. Ficou sendo para ele. Por isso que ele veio com aquela conversinha que ele enganou Adão para Jesus. Tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Eu lhe darei se o Senhor, entre aspas, se você prostrado me adorar, então eu lhe darei tudo isso. As riquezas da vida, tudo é seu. Jesus disse: está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Vai embora, cabeça rachada. O bicho explodiu e foi embora. Então vocês conseguem entender que o homem, a criação de Deus, aquele que a Bíblia diz que é a semelhança, a cópia, agora é um fracassado. Porque ele tinha tudo. O homem era a semelhança, o Criador tinha tudo. O homem tinha poder de fazer tudo. Não tinha o que o homem quisesse que ele não fizesse. Fazia tudo o homem. Tudo se pensar, o homem faria. E aí ele perdeu esse poder. Por isso que Deus fez a imagem de Deus. Por que a imagem de Deus? Nós vamos entrar nesse caminho aí. Veja bem, Deus não pensa. O único ser que pensa é o homem. Mas está dizendo que os animais são loucos? Não. Os animais eles têm pensamento, mas eles não têm raciocínio lógico.
eles não têm qualidade de raciocínio, eles não têm o que nós os humanos temos, um projeto de vida. Olha, amanhã eu levantarei cedo, vou trabalhar, cumprir as minhas obrigações. Os animais não têm isso. Eu vou estudar, vou fazer esse curso, vou ser um bom engenheiro. Vou fazer esse curso aqui, vou trabalhar na contabilidade e tal. Eu vou fazer esse curso aqui, não, vou ser um cientista, um médico. O homem tem esse, o único ser é o homem. Os animais não têm, e todos são criação de Deus. Só que o homem, Deus criou com um diferencial, a sua imagem. Imagem, eu estou falando na sombra, olho, narinas. Deus tem, diz a Bíblia que Deus, olhos, braços, pés, mãos. Deus se alegra, Deus se entristece. Você se alegra, você se entristece, sim ou não? Sim. Diz a Bíblia, o Senhor Jesus falou para o Pai: a minha alma está tenebrosamente triste, estou triste por demais da conta. Diz que Jesus se alegrou no Espírito. O salmista diz: alegrei-me no Senhor quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o homem, ele tem a semelhança, a imagem e as características do seu Criador, diferente dos demais animais. E aí vem Darwin, vem dizendo para cá que o homem veio do macaco, e o macaco foi se evoluindo, que ele só rastreava, né, com o macaco, aí foi subindo. Hã? Não foi ele, porque eu vim do meu Criador. Aí não tem jeito mesmo não, né, filho? Posso continuar aqui? Eu quero sem bateria, amor. Não é, quem pra mim não deixando tirar ele aqui, porque é muito grande aqui, entendeu? Pra cá. Ó, tem start lá, acho que tá achando que é fraude. Deve ter um arquivo muito grande. Tá bom, vamos para frente. Tá tudo aqui, a gente vai para frente. Vamos lá, vamos para frente. Como eu estava dizendo para vocês, existem muitos mitos sobre a criação do homem, que eu já falei para os irmãos. Os antigos, os egípcios, eles criam que o homem foi criado nas margens do rio Nilo, certo? Deus, sentindo-se solitário, fez transbordar o rio Nilo com grande enchente que arrastou pequenas minhocas brancas que se transformavam em homens e mulheres. Olha aí, minhocas brancas, né? Não podia ser as negras. Então vocês percebem que a forma muito vaga, algo sem explicação, as teorias sobre a criação humana. Aí não para por aí não, irmãos. Os babilônicos, os antigos babilônicos, o Deus Supremo, sentindo-se solitário, cuspiu sobre a terra que ele havia criado, e onde cada cuspe tocava a terra, surgiu o homem e mulheres que assim foram criados. Também é uma teoria, não é real, não é verdade. Não é verdade. Só existe uma teoria, que eu não chamo de teoria, eu chamo de doutrina, que eu acredito que é o criacionismo, é a Bíblia Sagrada. Bem, Darwin, vocês sabem que é aquele camarada que desapareceu por um tempo dos radar, das câmaras das universidades, e foi criar um livro. E quando ele voltou, ele trouxe essa teoria que o homem veio de um macaco, e foi se evoluindo, virou que é isso é inútil. Mas aí vocês, que têm uma mente de Cristo, têm toda a capacidade de condenar as teorias antibíblicas. Vocês têm essa capacidade. Não é bíblico? Fora, Satanás. Não existe qualquer evidência que o homem veio de uma classe inferior e foi progressivamente se desenvolvendo até tornar sóbrios, inteligentes, como hoje. É a única verdadeira origem do homem, que não se pode contestar 100%. Relato bíblico com infalíveis provas. O homem é a criação especial de Deus. O homem é a criação de Deus. Tudo isso eu já vi para vocês, é só para ler no material. Vamos andando rápido para ganharmos mais tempo. O homem não descende
nem de minhocas brancas, nem de macaco, ou de qualquer uma outra inofensíveis humanos. Ele pertence a uma classe especial e distinta, dotada de personalidade espiritual. Todos, Atos 17, 26, vocês querem ler Bíblia? Não? Todos os homens são do mesmo sangue, tá? Vai estar escrito lá em Atos. Todos os homens vieram de uma mesma origem. Qual é a origem do homem? Vamos ver se vocês estão aqui comigo. Qual é a origem do homem? Deus, o Criador, veio de Deus. E Adão e Eva veio do homem também. Adão produziu a sua companheira, e aí Deus fez tudo isso aqui que existe. Se tivesse tempo, nós íamos entrar na necessidade de Deus criar o homem, mas eu vou dar só uma introdução. Qual que é a necessidade de Deus criar o homem? Segundo os teólogos, os mais antigos teólogos dizem que o inimigo tentou tomar o trono de Deus, e Deus derrubou ele, com ele a terça parte dos anjos. Então ficou um espaço vazio. Isso há trilhões de anos, porque a gente não dá para saber. O homem só vive 70, 100 anos, então a gente não consegue saber de tempos, porque o próprio Deus, ele tirou do tempo dele, que é um tempo infinito, que não teve início e nunca terá fim. Ele separou um pedaço do tempo dele e colocou um tempo para o homem. O homem é novo, o homem não é antigo. É verdade. Se vocês estudarem a teologia, vocês vão ver que o homem não chega nem 7.000 anos. 7.000 anos não é nada. O homem é novo. E é por isso que Jó, ele diz que na sua interpretação, ele diz que é o homem diante do Senhor. Quando Jó estava no seu sofrimento, na sua agonia, ele diz: o que é o homem diante do Senhor? O homem não é nada. Isaías diz que o homem, em relação a Deus, é como uma gota de água no fundo de um balde. Olha, assim não é nada. Mas por que Deus tem esse carinho tão grande pelo homem? Porque Ele colocou Ele próprio dentro do homem. Dentro do homem tem Deus. Esse é o cuidado de Deus. Ele disse: vós sois para mim como a mina dos meus olhos. Por isso que Deus cuida da gente, Deus cuida de nós, porque Ele tem um carinho muito grande por nós. Ele tem cuidado de nós, mesmo que nós somos insignificantes para muita gente. O mundo não nos valoriza, as pessoas nos desprezam, mas para Deus nós temos um valor enorme, porque Ele nos criou com todo carinho, colocou Ele dentro de nós, e agora nós somos feitura das suas mãos, somos suas criaturas. E aí nós estamos passando uma temporada nesta vida para voltar à nossa casa paternal. E aí eu queria entrar nesse assunto. Os antigos teólogos, os mais antigos teólogos dizem que o homem foi uma criação de Deus para substituir a terça parte dos anjos que um dia pecaram contra Deus. Isso é teoria, tá? Vocês não vão achar na Bíblia, mas é uma teoria dos antigos teólogos. Como a terça parte dos anjos caíram, ficou aquele espaço. Então Deus criou o homem para substituí-lo. E aí nós vemos, eu posso acreditar nisso, eu tenho o direito de acreditar, né? Quem não quiser acreditar não precisa. Eu tenho o direito de acreditar que eu vou sim morar nos céus para cumprir a missão que o Senhor me criou, né? O que nós vamos fazer? Vamos louvar a Deus. Isaías disse que nós vamos orar, João disse que nós vamos orar, louvar dia e noite. Lá não precisa de oração, viu? Só louvores, adorando o Criador. Era isso que as estrelas da alva, era isso que os anjos faziam, cantavam, era isso que o maestro que caiu em posição regia o maior coral celestial. E aí quando ele peca, quando ele se sobrevece, ele perde o seu posto. E aí Deus, o Criador, criou Miguel para ser acima dele, derrubou ele. Ele está sendo aguardado para ser condenado no dia do juízo final, enquanto nós não passaremos pelo juízo final. Vamos passar assim, no tribunal de Cristo. Diz que a Cristo foi lhe dado o poder de julgar todas as coisas.
Cristo vai julgar todas as coisas, até nós, mas é julgar as patentes, as honrarias, as coroas que Ele vai nos entregar. Digo amém? Amém. Aí então, tudo bem? Não? Vamos para frente, não vou não. Vamos para frente, meus queridos, meus irmãos. Bem, o Criador do homem, Deuteronômio 4, 32, Isaías 40, 26. Vocês querem ler algumas coisas de Bíblia ou vocês preferem que eu vá só dizer citando? Vamos lá. No texto encontramos que o homem teve a sua origem pelo ato criativo de Deus, de um modo especial, como não aconteceu na criação dos outros seres. Isso aqui eu já havia dito para vocês na introdução. O homem foi um dos seres que foi feito com carinho, com amor. Os anjos foi, e haja os anjos estrelados, Salmo Davi. E Deus criou os anjos com a sua palavra. E disse Deus: a terra, olha para cá, a terra produza seres viventes conforme as suas espécies. E aí brotou o gaxininho, o boi, a vaca, como a sua vez, as répteis, e se alimentem das relvas, e os animais, tudo tem que comer do campo da sementeiras. E aí Deus disse: e as águas produzam seres viventes conforme a sua espécie. E aí os mares, as águas, começou a brotar animal de tudo quanto é jeito, as grandes baleias, os grandes peixes pequenos, as piabinhas, tudo, os marinhos, tudo, foram criando tudo uma só vez pela palavra de Deus. Já o homem, eu já disse, não foi assim, foi com carinho. Ele fez com carinho, com amor. Tem que fazer as coisas de Deus com amor. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra imagem, tessa, no hebraico, significa expressão da realidade, correspondência, cópia. A imagem pode ser entendida nos seguintes sentidos: imagem de domínio, que Deus exerce domínio absoluto no universo, criado pelo seu poder, é uma das suas características no Antigo Testamento. Deus disse ao homem que dominasse a terra e a sujeitasse. Deus criou o homem para dominar a terra e a terra se sujeitar. Quando Jesus disse assim, alguém pode se escandalizar, mas quando alguém disse, Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para aquele monte, saia daí e se lance no mar, e ele obedece. Jesus estava falando da fé original, do homem que tinha a fé original. Essa é a fé que remove montanha, que fala e acontece. Está certo? Vocês lembram quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, subiu para o monte da oração e houve uma transfiguração, que o céu veio ali, Elias e Moisés apareceram ali e começaram a conversar com Jesus. E Pedro ficou tão embriagado do Espírito Santo com aquela revelação, com aquela visão, que ele começou a ver Moisés, começou a ver Elias. Ele ficou embriagado do poder de Deus. Ele disse a seguinte frase: Jesus, se o Senhor quiser, nós vamos construir 3 casas aqui, 3 cabanas. Eu faço uma para o Senhor, faço uma para Elias, outra para Moisés, e está o suficiente. Eu acho que ele estava pensando que ele ia morar com Jesus. Ele ficou embriagado do Espírito Santo. É a fé original. A fé original. Por que que uns têm mais fé e outros têm menos fé? A fé não é dada a todo mundo a mesma proporção. Você consegue entender isso? Tem gente, irmão, o camarada tem uma fé tremenda, que ele faz maravilhas. Tem outros que às vezes não tem nem fé, mas nem para vir para a igreja. Pensa, é tão perto da casa dele para a igreja, não tem nem essa fé para ficar na igreja. E tem outros que têm uma fé que, se tiver chovendo canivete de fogo, o bicho velho vem de fogo, tudo, mas vem para a casa de Deus. Então a fé é igual para todo mundo? Não é não. E outra coisa, nem devia ser, porque, veja bem,
Quando Jesus disse que a fé não é de todos, ele estava querendo dizer o seguinte: a fé é algo, é uma dádiva de Deus, que Deus dá conforme a medida da capacidade das pessoas. Se a pessoa não tiver capacidade de ter muita fé, é melhor nem ter. Entendeu? Vocês lembram dos talentos? E aonde deu 5 talentos, ele foi lá e granjeou e conseguiu mais 5. Será que o patrão era injusto que só deu para uma quantidade? Não. Para outro ele deu 3. E ele foi lá e granjeou outros 3. Deu 2, ele granjeou outros 2. E para outro ele só deu 1. Por que ele só deu 1? Porque aquele cara não tinha fé para administrar nada, mas nem uma dúzia de laranja. E ele foi lá e disse para o Senhor: mestre, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, que faz o que quiser, que tira da onde não tem, que coloca. O Senhor faz o que o Senhor quiser. E eu, sabendo do seu poder, eu peguei seu talento e eu enterrei, eu guardei. Rapaz, por que você fez isso? Não, eu guardei, para quando o Senhor voltar eu vou entregar seu talento. Está aqui seu talento. Aí ele disse: não, serve inútil. Eu podia ter pego o meu talento e ter colocado no banco e ia ganhar o juro, né? Mas eu confiei em você. Então tire o talento desse injusto e dê para aquele que tem 10. Aí um dele diz: aquele que tem será dado, e o que não tem, até o que não tem será tirado. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que todo humano tem talento. Todo mundo tem talento, irmão. Não venha para cá dizendo que você não tem talento. Você tem. O Senhor lhe deu um talento para você. A vida é um talento. Você tem que granjear outras vidas para Jesus. No mínimo, Ele lhe deu a vida, Ele deu capacidade de falar com as pessoas, de adorar a Deus. Tem que trazer outras pessoas para a adoração. No mínimo, Ele lhe deu a vida, Ele deu condição de você trabalhar e levar comida para a sua casa. Ajude o pobre necessitado com aquilo. Faça o dízimo, a oferta, ajude alguém. Coopere na obra de Deus. Faça alguma coisa na obra de Deus. Então, no mínimo, 2 coisas você tem. Você tem uma que é a vida. E você não pode enterrar a sua vida. Tem gente que enterra a vida. Você vê aqueles caras: vou me suicidar, eu não tenho jeito mais para mim. Eu enterrar na vida. Cuidado, não enterre a sua vida. Vai lá, guarda no celeiro do Senhor, deposita no celeiro do Senhor, porque Deus vai cobrar aquilo que Ele nos deu. Quando Ele voltar, Ele vai cobrar de nós. Pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa saber pregar. Diga ao povo que Jesus é bom e que Jesus lhe salvou, e é o suficiente. Só diga isso. Abra a boca e diga ao mundo todo. Quando a pessoa, tem gente que tem vergonha de falar no trabalho dele que é crente. Não, se eu falar que eu sou crente, eles vão perseguir. Estou nem aí, sou crente. Você pode pastor, por misericórdia de Deus, sou crente, sirva a Deus. Abra o coração, abra a boca. Irmão, Jesus deu foi a vida por nós. Sua vida, você sabe quanto você vai viver? Você tem certeza? Você vai viver muito tempo? Você não sabe quanto tempo. Então, o resto do dia que nos resta, vamos adorar a Deus e testemunhar de Jesus. Vamos testemunhar de Jesus. Eu sou a favor que os crentes, cada um, uma vez por semana, no mínimo, saia por aí entregando um panfleto, evangelizando, falando de Jesus, nem que seja sozinho, mas vai, irmão. Quando Jesus voltar, Ele vai cobrar, irmão, de nós. Amém? Vamos à frente, meu Deus do céu. Quem ia falar? Eu acho que onde o senhor está? Não sei se ele fez tudo. Eu estou na página 25, estou lá no A Imagem de Deus. A imagem de Deus no homem. A palavra digamos, não sei se vocês conseguiram tudo isso. Já está lá. Criação do homem. Um pouquinho mais embaixo, vamos lá. Agora sim fica melhor. Aquela letra você não consegue aumentar, não? Consegue? Não. Mas aqui eu consigo ler. A semelhança. A semelhança de Deus no homem. Isso, fica bem melhor. A semelhança de Deus no homem. Glória a Deus.
natural de Deus que o homem. Eu acho que você vai se perder. É. E você continuar no seu negócio. Não, eu vou deixar aqui que eu vou continuar, viu? Tá bom. Porque ela foi colocando os tópicos e nós não estávamos na mesma fiação. Vamos lá. A semelhança de Deus no homem. A palavra semelhança no hebraico significa aparência. Juntos, a imagem e a semelhança parecem reforçar a ideia de imagem de Deus, no sentido de que Deus é o original e o homem é cópia. Isso eu havia dito nos meus comentários para vocês. Deus é o original e o homem é só a cópia. Porque o homem tem pé, Deus tem pé, pois os pés do Senhor estão sobre o globo da terra, né? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não ouvir as vossas orações. Então Deus tem ouvido. O braço do Senhor, a mão do Senhor, o dedo do Senhor. Jesus disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Então Deus tem dedo, né? Significa que ele tem dedo, sim ou não? Sim. Então o homem tem semelhança com Deus. Só que não vai comparar o braço do Senhor com o meu braço. Se o braço do Senhor vai nos confins da terra, o meu não pega nem ali na hora da cama. Então, mas mesmo assim nós somos a sua semelhança, a sua imagem. Ele tem um pensamento original, ele conhece tudo, ele é onisciente. O homem apenas sabe o que lhe falaram, o que ele viu, ou o que ele fez, o que ele estudou. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que nós precisamos ler a Bíblia, examinar as Escrituras, porque vocês cuidam nelas a vida eterna. Então, Deus é o original, nós somos somente a xerox, ou a semelhança, ou a sombra. Vamos para frente, vamos. Ô filha, pode passar para o próximo. Não, não tem para falar então coisa daí. Hoje aqui? Ah, tá bom então. Bem, a doutrina do pecado. O que significa isso? Tá lá. A doutrina do pecado. Hermanoteologia. Marteologia. Isso. Doutrina do pecado. O que é a definição de pecado? Errar o alvo. Era para acertar, né? Você errou, você pegou. A impiedade. Transgredir a lei de Deus. Quando você transgride a lei de Deus, você pecou. Se você transgredir a lei dos homens, também você errou. Talvez no seu dicionário, quando transgredir a lei dos homens, você acha que você tinha razão por algum motivo. Porque eu acho que se for levar na justiça, eles vão dizer: não, você errou, e você vai pagar o preço. Porém, cada pessoa tem uma interpretação. Você coloca um advogado, você errou, você acaba dizendo que você estava certo e o outro que estava errado. Então veja bem, na lei de Deus também tem advogado. Mesmo que você errou o alvo, olha como é interessante. Você coloca um advogado e ele lhe justifica e você ainda está certo, mesmo depois de errado. Você sabe quem é o advogado? Jesus é o advogado. Então veja bem, errar o alvo pode acontecer de você ser justificado. Pode ou não pode? Sim, pode. Bem, sei que não deveria falar desse assunto, mas é prática e errado. Só para vocês entenderem que eu estou falando de pecado. E quando fala de pecado, tem que dar o diagnóstico. Só existem 3 pecados que são incapazes ou imperdoáveis. 3 pecados que eles são imperdoáveis. Não tem perdão para 3 pecados. Muito bem. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos interpretar o que é isso? O que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir ao diabo algo que o Espírito Santo está fazendo. Por exemplo, o Espírito Santo está curando, fazendo maravilha, profetizando, e o camarada sai todo endemoniado. Isso é coisa do diabo. Não é teu não, o diabo está fazendo isso. É o que eles falavam assim: esse homem cura com o poder de Beelzebub.
Isso, exatamente. Então, quando você atribui coisa que é do Espírito Santo ao diabo, você está pecando contra o Espírito Santo, é blasfêmia. Se você não sabe o que está acontecendo, a melhor coisa, cala a boca, não fica falando, não. É muito perigoso. Se você não tem o discernimento, não fale. Agora, se você tem o discernimento, você pode falar. Você sabe, você pode falar. Você sabe o que é. Deus falou, tá certo? Segundo pecado que não tem perdão. Vamos lá. Nossa, gente, eu estou falando de pecado. Não tem perdão nem nessa vida nem na outra. Pra. Hã? Eu não sei. O irmão Julião sabe. Qual é o outro pecado que não tem perdão, irmão? Não, esse é o primeiro. Espírito Santo. Ele falou que tem 3. Tem três. Não acreditar. Se você não acreditar na morte de Jesus e Jesus em Deus, não tem cura, não tem perdão. Mas se você acreditar no final da morte? Não, aí acreditou. Aí acreditou. Hã? Então vamos lá. Uma pergunta. Então, Pode tem falar. perdão. Pode falar. Tipo assim, a Bíblia diz: se creres, Será salvo. ainda que esteja morto, Viverás. Aí tem aquela outra parte, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Será salvo. Mas aí, tipo assim, aí o indivíduo pecou, né? Aí de repente ele correu da polícia, aí veio o inimigo, acertou ele, deu um tiro nele. E lá na hora da morte dele, antes ele não era batizado, não era um desviado. Mas aí alguém foi lá no leito, né? Ele estava já falou de Jesus para ele, deu tempo de ressuscitar Jesus. Aí fica, ele foi salvo? Ele foi salvo, irmão, porque ele creu. Ele creu. Não tem perdão. Não, se ele crer. Só se morrer sem crer não tem perdão. Vocês conseguiram me entender? Mesmo você não se batizou nas águas. Mesmo você não se batizou. Ó, batismo está aqui no nosso estudo. Batismo não salva ninguém. Não existe batismo de salvação de batismo. Seria igual ladrão. Igual ladrão da cruz, exatamente. E ainda tem uma outra coisa que também o camarada não vai para o céu se pecar. Vamos lá? É o terceiro. Ó, nós já falamos de 2. Blasfema contra o Espírito Santo e não ser crente, ser descrente. Se ele não for crente, não vai para o céu. Mas se ele se converter, se ele acreditar, certo? Vamos lá? Quer saber qual é o outro, terceiro? Alguém ajuda? Estamos falando do pecado. Orgulho. Orgulho, mas não é. Eu quero para ser orgulhoso e tal, mas se ele crer, Se ele se humilhar, né? se humilhar. É o seguinte: a Bíblia diz, vocês vão acreditar, vão entender. Jesus disse claramente que só pode ser salvo, só pode ser perdoado quem aceitar a Jesus. A rejeição a Jesus, ao sacrifício do Calvário, torna a pessoa condenada eternamente. Rejeitar Jesus como seu Salvador. Então nunca. Você já viu aquela história? Você aceita Jesus? Não. Rejeitou. Rejeitou Jesus, não tem salvação. Mas e o judeu? Oi? Por exemplo, o judeu deve ter tem um monte de judeu que morre até o final da vida dele, de Jesus voltar. Um monte de judeu que morre e eles não creem em Jesus. Eles vão ser condenados. Peraí. Existe uma teoria bíblica, diz que Jesus, que Deus colocou os judeus para dormir. Eles estão dormindo no subconsciente. Aqueles judeus que acreditam em Deus e aguardam a esperança em Deus, sabendo que Cristo vai voltar, eles estão acreditando nisso, que Cristo vai voltar. Então esses judeus, eles podem ter salvação. Judeu que
crê em Deus e serve a Deus segundo a palavra, e ninguém pode condenar eles, porque Deus colocou eles para dormir. Está dormindo, estão dormindo. Eles creem. Eles só foram ensinados a não aceitar Jesus por causa da mentira. Por causa da lei deles. Por causa da mentira que os judeus disseram que Jesus foi roubado e não ressuscitou. E entre eles prevalece essa mentira. Entendeu? Então Deus pôs eles para dormir, escreveu Paulo. Porventura o Senhor rejeitou Israel? Não, queridos. De forma que eu também sou israelita. Simplesmente o Senhor os colocou em um sono profundo até que o Senhor o desperte. Então nós não temos a capacidade humana de condenar ninguém e nem de absorver. Eu só tenho que dizer o seguinte: se eles creem em Deus, servem a Deus, não pecam, vivem a vida na Bíblia, esperando em Cristo, estão esperando, estão só dormindo, tá certo? Estão esperando a primeira vinda. Estão esperando Deus enviar o Salvador. Só que Ele já veio. Vamos para frente. Armatologia, já fomos. Realidade do pecado: provar a existência do pecado não necessita propriamente de argumentação, pois uma realidade está presente na história da humanidade, na consciência de cada pessoa, os sentimentos universal da crença em um ser superior, os sacrifícios de vítimas feitas para aplacar os deuses demonstram um sentimento de culpa universal. Romanos 3,23. Pois o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado, ou o salário do pecado é a morte. Até o pecado tem salário, hein? Coisa, né? Vamos à frente. Pensamento sobre o pecado. Todos temos pecado, uns mais e outros menos, né? Tem uns que estão na soneca, no caso do judaísmo. Todos nós nos esforçamos para conseguir o que é proibido. Vocês sabem que os humanos, eles têm um defeito, e eu me incluo nesse. Todos os humanos têm um defeito. Luta para conseguir coisas que não vai adiantar muito, né? Mas é humano, os humanos têm isso. É por isso que nós precisamos da graça redentora, salvadora de Deus, para nos perdoar os nossos pecados. Se não fosse a graça de Deus, não tinha perdão para nós, não tínhamos perdão, tá certo? Vamos à frente. Cada pessoa tem de condenar-se a si mesmo com justiça, por ser o maior pecador que conhece. Você sabe que eu conheço um dos maiores pecadores, sou eu, né? Você não pensa que é os outros, não. Não adianta você colocar culpa nos outros que não chega. Você conhece só você não conhece os outros. Tem gente que é mestre em apontar os outros. Aquele é pecador, eu sou santo. Negativo. Eu tenho que reconhecer as minhas misérias e saber que eu sou salvo pela graça de Cristo. Sou Cristo. Tem uma teoria aí fora dos católicos, que às vezes eles têm razão. Quando eles dizem que tem crente que fica se fazendo de santo condenando eles. Não é para condenar. Quem condena eles é a palavra de Deus. Não é ele, não é você que vai condenar o católico. Tá certo? Se vocês me disserem a hora aí, é melhor para mim, vocês vão até ganhar muito. Estão cegos na palavra, né? Oi? Os católicos estão cegos na palavra. Os católicos não seguem a palavra. Então, não, eles estão cegos mesmo, porque... Estão cegos. Porque eles não estão tendo entendimento ainda. Falta entendimento. Porque quando abrir as visões mesmo... Por isso que a Bíblia manda a gente pregar. Prega para eles. Vamos à frente? A origem do pecado. Deuteronômio 30:15. Deus diz assim, não precisa ler porque eu vou citar o versículo. Deus diz assim: coloco hoje diante de vocês a vida, o bem, e a morte, o mal. Escolheis o que vocês querem. Isso é a origem do pecado. A origem do pecado é o bem e o mal. Foi o que Deus disse lá para Adão, lá no início. Lembra que eu falei para vocês?
Na ciência está lá até a ciência do bem e do mal, está escondido nessa fruta. Então, a origem do pecado é o pecado humano. Tá? Agora, a origem do pecado satânico, o pecado universal, mundial, está em Satanás. Quando ele se orgulhou-se, né, elevou o coração e disse: vou ser igual a Deus, vou subir no trono de Deus, vou me sentar com Ele, serei semelhante a Ele, aos anjinhos pequenos que me aguentem, vou passar por cima de tudo. Vou adorar, subir no trono agora. Quando ele pensou, Deus escutou lá. Só pensou. Você sabia que Deus sabe os seus pensamentos? Você sabia que os pensamentos que você ainda vai pensar, Deus sabe? E é por isso que Jesus ensina a gente a orar. Orem assim: Pai, não me deixe cair na tentação, mas me livre de todo mal. A oração de Jesus é essa. Então, não pense você, só porque você é crente, você está isento do pecado, está isento do mal. Não. Se você não se dedicar a Deus, não pedir a Deus a proteção, você pode cair. Pode. Porque muitos caíram, porque não deram ouvido à palavra de Jesus. Ele diz claramente: quando vocês estiverem orando, digam: Pai, não me deixe cair na tentação, mas me livre do mal. É a oração de todo crente, tem que ser essa. Tem crente que passa 20 anos sem orar a oração do Pai Nosso. Não, mas a oração dos católicos, a oração do Pai Nosso. Católico não, negativo. A oração do Pai Nosso é o modelo de oração que o crente tem que orar. Esse é o modelo da oração do crente, a oração do Pai Nosso. Amém? Amém. Então vamos para frente. Conceitos filosóficos sobre a origem do pecado. O pecado se originou na transgressão voluntária de Adão, disse Irineu, no século I. As almas dos homens pecaram voluntariamente numa breve existência e por isso entravam no mundo numa condição pecaminosa. O pecado se originou em consequência de Deus ter retirado sua graça da alma do homem. Disse Agostinho: após o homem cair no erro, errar a palavra de Deus, quando o homem pecou, então Deus tirou a graça em abundância que tinha nos humanos para não deixar eles pecarem. Mas após o pecado, Deus mandou, então Deus tirou e deixou a livre espontânea arbítrio, ali o livre desejo arbítrio que para você o homem tem o livre arbítrio. Que trem é isso? Vamos lá, vamos tentar descobrir o que é isso. A capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, de escolher a Deus ou não. O homem tem esse sentimento. Após a queda do homem, então Deus tirou a graça dele e deixou a ele o desejo de escolha, de juízo. O juiz, você tem juiz para julgar. Me devo 20, irmão, vou te pagar os 20. Essa pessoa usa o boi querendo pagar a quantidade de capim que ele comeu por do outro. Não tem, eles não pensam nisso, certo? Eles não têm juízo, não têm capacidade de interpretar julgamento, juízo de valor. Nós temos esse juízo. Livre quer dizer liberdade de julgar. Por isso que ninguém será tido como inocente diante do Criador, porque na hora da criação ele deu ao homem isso aí. Os anjos têm livre-arbítrio, e é por isso que eles foram expulsos dos céus. Nós lemos 200 milhões de anjos caíram, porque eles tinham a capacidade do livre-arbítrio de julgar. O homem tem a capacidade de julgar, e é por isso que Deus não tem o inocente por culpado, e nem condena o inocente e nem absolve o culpado. Se ele não se arrepender, se ele não quiser, o homem tem que querer, tem que nascer de dentro de mim essa vontade de querer ser salvo ou não, porque Deus já colocou dentro de mim. Se eu matar meu vizinho, eu sei que é errado. Para que eu vou matar? Eu tenho essa capacidade de julgar. Ele quer viver, ele precisa viver. Vou roubar? Não, eu tenho capacidade de julgar, porque é errado roubar, tirar o que não é meu, estuprar, fazer coisas erradas. Eu tenho esse discernimento, esse juízo de valor, essa liberdade nós temos. Então, se o homem comete,
é porque quer. É porque quer. Diga amém. Amém. Vamos para frente, vou concluir aqui. Meu Deus do céu. Conceitos bíblicos sobre a origem do pecado, nós já falamos. Deus não é o autor do pecado. Vocês sabem que tem muita gente que culpa Deus por o homem ter pecado, né? Sabia disso não? Tem uma teoria que fala, se Deus é inteligente, teoria, eu não diria da conspiração, mas assim, ele diz assim, se Deus é inteligente, se Deus é onisciente, por que ele colocou aquela fruta lá no meio do jardim? Sem noção? Veja bem, Deus, ele é onisciente, e se ele tivesse criado o homem sem livre-arbítrio, ele não tinha criado seres humanos, sim animais irracionais. Ele colocou lá e deu ao homem a capacidade de julgar o certo do errado. Agora, se o homem cai no erro, é porque ele quis cair. Os anjos caíram e Deus disse, Pedro escreveu assim, olha o que Pedro escreveu, os irmãos, tomem cuidado. Se Deus não perdoou os anjos que estavam com ele nos céus, mas quando eles pecaram, Deus os expulsou das moradas celestiais. Não perdoou aos homens originais no tempo do dilúvio, mas pregou para eles pecaram e Deus os condenou e o encerrou no Hades, nas cadeias da escuridão. Quanto mais, olha o que Pedro diz, perdoará a nós, se não atentarmos para a nossa tão grande salvação. É você que tem que atentar para ser salvo. Isso aí é você. Não vem com essa história de culpar Deus do pecado, que ele não é culpado. Ele deu sabedoria. Agora você põe a mão no fogo sem pensamento e queima, Deus é culpado que eu peguei na brasa de fogo. Se você não quer acreditar, é isso que não tem perdão. Quem não crê não tem perdão. Quem rejeita Cristo como Salvador não tem perdão. E quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui nem no século vindouro, porque o Espírito Santo é a ponte que nos leva a Deus. Se você pecou contra ele, meu querido, perdeu tudo, quebrou a ponte. Vamos para frente? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O fato de Deus saber, pela sua onisciência, que o homem pecaria, não o faz responsável pela sua origem do pecado. Jó 34, 10 diz claramente: longe de Deus pecar, disse Jó. Veja bem, Deus não tem responsabilidade por pecado. Ele deu sabedoria, deu capacidade para nós. Você levanta bem cedo pela manhã, você não entre aspas, na teoria, levanta bem cedo pela manhã, se quer falar com Deus, sai logo batendo, chutando um cachorrinho que não deve nada no caminho, vai falando palavrão, xingando a mãe do outro, vizinho, fila, tal, vai coisa, e aí, quer? Por quê? Quer estar certo ainda? Não, você é humano. Você é humano, então aprenda a amar, respeitar os limites dos outros. O meu limite termina quando o seu começa. O meu começa quando o seu termina. Então nós precisamos desse raciocínio. Diga amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. João 8,44. A origem do pecado no céu foi Satanás. Jesus disse assim, João 8,44: vosso pai é o diabo, e quereis fazer a vontade do vosso pai. Ele pecou desde o início. Ele é o filho do pecado. Satanás, ele é o original pecador. Ele pecou porque nele, Jesus completa dizendo assim a frase: nele não se firmou a verdade, né? Ele podia ser firmado na verdade, ele não se firmou, então ele pecou. Diga amém. Glória a Deus, irmãos de Deus. Falta muita coisa aqui. A origem do pecado do homem começou, sem dúvida, com a transgressão de Adão e Eva. Romanos diz claramente: o salário do pecado é a morte. O aspecto do pecado, diga a hora isso, não vou até meia-noite. O aspecto do pecado do homem, quanto à natureza do pecado. 1 minuto para 9. Oi? Para as 9. Misericórdia, então eu vou parar por aqui, irmãos, no horário, tá bom? 1 minuto para as 9, 9 horas para terminar. Irmãos, olha para cá, só recapitulando tudo o que eu disse. O homem, a criação, é especial, feitura das mãos de Deus. Deus ama o homem
o homem é um substituto dos que caíram. O homem não foi feito para ir para o inferno, o homem foi feito para ir para os céus, foi feito para substituir os que caíram. O homem é a obra-prima das mãos do Criador. Ele fez com todo o amor e ele ama o homem, e a Bíblia diz que Deus é amor. Aí veio o cabeça machucado e derrubou o homem. Deus mandou o filho dele, Jesus, para substituir o homem que pecou. E agora o homem, acreditando em Jesus, ele é perdoado de todos os seus pecados. Tudo que ele fez de errado, ele é perdoado. Jesus é o nosso advogado. Enquanto Adão pecou, caiu, Deus criou um substituto. Adão perdeu tudo, Jesus restaurou tudo. E é por isso que ele disse: se vocês tiverem fé e não duvidar, do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: saia daqui, e ele obedece. Jesus está falando da fé original, que Adão perdeu, entregou o nosso adversário, mas que Jesus veio regenerar, Jesus veio trazer. Tá certo? Amém? Para Deus nada é impossível. O homem, a origem do homem é Deus. Se perguntarem para você, onde é a origem do homem? É em Deus. Ele é o original. Viu? Você faz parte, tu é filha, é filho de Deus. Então não se deixe levar para as conversas fiadas que se prega por aí. Ah, não sei o que, não é negativo. Nós somos filhos dele. Ele é o nosso Pai. Nosso Pai nosso que estás nos céus. Lembra desse texto? Ele é o nosso Pai. Nós somos apenas feitura das suas mãos. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ter se alimentado até aqui. Se Jesus não voltar, sábado que vem estaremos de volta. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. No seu nome nós te agradecemos. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Diante de tudo isso que eu falei, porque às vezes a gente fala muito e isso não tem. Amém? Tem.